Graça e paz para todos em nome de Jesus. Olha para a pessoa que está do seu lado, diga para ela, foi bom você ter vindo. Hoje nós vamos falar Marcos 10, 46. Hoje nós vamos falar de um personagem que tem por nome Bartimeu. Quem era Bartimeu? Era filho de Timeu. Timeu era pai de Bartimeu. E nessa época, Timeu já era falecido. Mas Bartimeu, ele foi um homem que ele não se conformou com a sua situação. Uma coisa que nós temos que aprender dentro dessa mensagem, que vai ser muitas coisas que nós vamos aprender, é que a primeira coisa que Bartimeu colocou no seu coração e na sua mente, de não se conformar com a sua situação. Ele colocou esse propósito no seu coração. E qual era a situação, bispo, desse Bartimeu? Ele era cego. O que nós podemos falar dentro dessa introdutória antes de nós entrarmos na mensagem? Tem muitas pessoas que se conformam com uma má situação na sua vida. Vamos dar um exemplo aqui. Ah, mas eu estou doente. E o médico falou que não tem mais jeito não, que eu vou tomando só esses remedinhos, vou tomando esses remedinhos. Eu vou tomando até quando chegar a minha hora. Gente, isso é conformismo. Nós não podemos aceitar o diagnóstico do médico. Nós não podemos aceitar o diagnóstico, tem remédios. O médico é importante? É, na medicina. O remédio é importante? É. Mas por que o remédio tem o nome de remédio? Porque o significado da palavra remédio é remediar. Remédio não cura. O remédio vai remediar o seu problema de saúde. Mas existem pessoas que colocam mais fé no médico e nos remédios do que no poder da palavra de Deus, do que no poder do nome de Jesus. Eu não estou falando aqui que é errado uma pessoa tomar remédio. Eu não estou falando aqui que é errado a pessoa procurar um médico para fazer exames periódicos. Não sou contra a medicina, sou a favor. Mas existem pessoas que se conformam com a sua situação. E em vez de buscar a Deus, para Deus o livrar dessa situação, essa pessoa se conforma. Não é assim mesmo. Não tem muitas pessoas assim? É assim mesmo, o médico já falou que é desse jeito. Ele falou para mim continuar tomando esses remedinhos, porque só vai remediar, não vai curar mesmo, porque remédio não cura, só remedia. Mas em vez de se conformar com o problema, por que não vai buscar Deus? Por que não segue o exemplo deste homem aqui que era cego? Ele não aceitou essa situação na sua vida. Mas ele não foi buscar ninguém além daquele que podia dar a solução para ele. E quem que podia dar a solução para este homem? Jesus. Porque Jesus é os médicos dos médicos. Jesus faz o impossível na vida daquele que crê. Quantas pessoas desenganadas pela medicina já receberam o milagre do Senhor Jesus? Quantas milhares de pessoas que remédios não fizeram mais efeitos e foram curados pelo Senhor Jesus? Então nós temos que nos posicionarmos diante de Deus e falar: Senhor, eu não aceito essa situação.
e clamar a Ele com fé, determinado, porque o milagre vai acontecer em nome de Jesus. Então a Bíblia, ela conta a história deste homem chamado Bartimeu. E ela começa dizendo assim: e foram para Jericó. Quando ele saiu de Jericó juntamente com seus discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E, ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chama-o. E chamaram. Então, o cego, dizendo-lhe: tem de bom ânimo, levanta, ele te chama. E lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. E perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? E respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Glória a Deus. Nosso Deus, o nosso Pai, te damos graças por esta palavra. Faça, Senhor, com que esta palavra vá e produza resultado, no nome de Jesus. Olha quantas lições nós vamos tirar agora para todos nós aqui. Se nós seguirmos o exemplo deste homem, nós somos mais do que vitoriosos. Porque no primeiro versículo diz que e foram para Jericó, quem? Jesus e os seus discípulos. E quando ele saía, Jesus entrou com os seus discípulos na cidade. E quando ele saía da cidade, juntamente com seus discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Olha a estratégia desse homem. Olha a fé e a confiança desse homem. Jesus entra com seus discípulos na cidade de Jericó. E quando Jesus entra, a Bíblia não menciona, mas nós deduzimos que alguém falou para aquele cego: Jesus está na cidade. E aquele cego sabia e conhecia a fama de Jesus pelos milagres que ele operava. Aí o cego deduziu: eu vou esperar. Quando eu perceber que ele está saindo na cidade, eu vou me sentar à porta da cidade. E ele vai ter que passar por mim. E quando ele passar por mim, ele vai me ver. E quando ele me ver, eu creio que ele vai me curar. Não foi isso que aconteceu. Porque Jesus, quando sai da cidade com os discípulos, vai acompanhando Jesus uma grande o quê? Multidão. Logicamente que Jesus sabia, porque ele é onisciente. E Jesus sabia que aquele cego estava sentado ali à porta, à beira do caminho da cidade. Mas a multidão era tanta que Jesus passa pelo cego e fosse como não tivesse lhe enxergando, lhe vendo. E quando Bartimeu ele percebe que Jesus passa por ele com a multidão e não olha para ele, não o enxerga, aí ele coloca a sua fé em ação.
E o que ele coloca no seu coração? Ele pensa, já que ele passou por mim e não me viu sentado aqui, então eu vou clamar por ele. E tem momentos na nossa vida, para que nós possamos chamar a atenção de Jesus, nós temos que clamar por ele. O que ele disse na sua palavra? Pedi, pedi, dá-se-vos. Porque todo aquele que pede, recebe. Quando Bartimeu ele percebe que Jesus passa com seus discípulos, que Jesus passa com a multidão, ele diz, Jesus não me enxergou, então eu vou gritar pelo seu nome. Mas bispo, ele sabia o nome de Jesus? Quem não sabia o nome de Jesus? Todos sabiam o nome de Jesus, todos conheciam Jesus. E ele assentado, ele começa a clamar, 47. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs a clamar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aquele homem, ele reconheceu Jesus como Messias. Este homem, ele reconheceu Jesus como filho de Davi. Mas, bispo, Jesus não era filho de Davi. Jesus era filho de José, seu pai adotivo. Ele podia ter falado, Jesus, filho de José, tenha compaixão de mim. Mas ele não falou filho de José, ele falou filho de Davi. E por que ele falou filho de Davi? Porque ele sabia que Jesus ele veio da descendência de Davi para salvar o povo judeu. Então ele clama, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E ele começa a clamar. E na proporção que esse cego começa a clamar, Jesus continua caminhando. Os discípulos continuam caminhando, a multidão continua caminhando. 48. E muitos repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais gritava, filho de Davi, tem compaixão de mim. Sempre tem alguém para tentar nos calar. Sempre terá alguém para tentar nos paralisar. Sempre terá alguém para tentar nos impedir de se aproximar de Deus. Mas aquele homem não se importou com que a multidão dizia, Senhor, mande que este cego cale-se. Mas quanto mais a multidão, os discípulos pedia para esse cego parar de clamar, ele gritava ainda mais alto. Porque tem momentos na nossa vida que nós não podemos nos entregarmos ao comodismo. Tem momentos na nossa vida que nós não podemos dizer, tá bom, estou aqui sombra e água fresca, estou comendo, estou bebendo, estou vestindo, estou calçando, estou pagando minhas contas, tá muito bom, tá uma maravilha. Tipo assim, ficar na área de conforto. Mas aquele cego, ele não quis ficar na área de conforto. Ele queria uma mudança na sua vida. Ele não queria mais viver daquela maneira que ele estava vivendo. Porque se nós lembrarmos aqui no primeiro versículo, diz que ele era cego e mendigo. Ele sentava à porta da cidade para pedir esmola, e ele não queria mais a situação, ele não queria viver mais assim, ele queria uma mudança para a sua vida, e o único homem que podia mudar a sua vida estava indo embora, estava distante dele, e ele pensava com ele mesmo, eu não posso perder essa oportunidade, ele passou por mim, mas ele vai ter que parar para me dar atenção, e um milagre acontecer na minha vida.
E ele gritava, ele gritava, ele gritava. E quanto mais esse cego clamava, quanto mais esse cego gritava, a multidão dizia: cala, fique quieto. E ele não se calava, ele gritava. E por muito ele insistir, porque tudo nessa vida, gente, é insistência. Nós não podemos parar no primeiro obstáculo, não. Vamos seguir em frente. Vamos levantar a cabeça, olhar para frente. Porque se nós persistirmos, o milagre, a vitória vem em nome de Jesus. E aquele homem não desistiu. Ele continuou clamando, ele continuou gritando. E por muito ele clamar, ele insistiu. O que aconteceu? Jesus parou. E quando Jesus parou de caminhar, Jesus disse: esse cego que vem gritando, clamando, chama-o aqui. Traga-o aqui. Aqui é onde? Na presença de Jesus. E quando Jesus mandou chamar o cego, que estava gritando por ele, os discípulos foram lá e disseram assim: ó, o Senhor está te chamando. Vamos lá, porque o Senhor está te chamando. Verso 49. Parou Jesus e disse: chamai-me. E chamaram. Então o cego, dizendo-lhe: tem de bom ânimo, levanta, ele te chama. Aos discípulos falaram: levanta ele desse chão, levanta. Se gritou tanto, se clamou tanto, que agora ele quer te ver. Levanta daí, vamos lá. E pegaram aquele cego e levaram aquele cego na presença de Jesus. E quando ele levanta, é no versículo 50, olha que coisa interessante. Quando o cego levanta, se posiciona para andar até Jesus, olha o que acontece. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Ele tinha vitalidade, né, o cego, né? Tem disposição, energia física. Porque quando os discípulos mandam que ele se levante, ele nem se levantou, ele deu um pulo. E na proporção que ele deu o pulo, ele deixou a sua capa para trás. E a sua capa era a sua companheira inseparável. Sabe quantos quilos pesava essa capa de Bartimeu? 14 quilos. Sabe quantos centímetros essa capa tinha? 16 centímetros. Sabe de que essa capa de Bartimeu era feita? De peles de cordeiro. E por que Bartimeu, em toda a sua vida, ele levava essa capa? Primeiro, porque a capa lhe protegia do frio. A capa lhe protegia da chuva. E a capa era onde ele estendia no caminho para ganhar esmola. Então essa capa era o custo de vida que ele tinha. Essa capa que fazia o seu sustento e o seu salário. Mas quando os discípulos foram e disseram para ele que o Jesus estava lhe chamando, ele dá um salto e esquece até da capa. E por que Bartimeu esquece da capa ou deixa a capa para trás? Porque Bartimeu não queria viver mais do seu passado. Aquela capa representava na vida de Bartimeu sofrimento, dor, miséria, tristeza, repúdio, discriminação, pobreza. Aquela capa representava tudo isso para Bartimeu.
E quando ele recebe a notícia que Jesus está lhe chamando, o que é uma capa para alguém que está lhe chamando? O que é uma capa diante de Jesus que lhe convoca e diz: traga ele aqui? Mesmo que aquela capa lhe trazia sustento, lhe trazia recursos financeiros, mesmo assim ele não olhou para a capa. Ele podia muito bem ter um saldo e levado a capa com ele, mas ele não levou. Por quê? Porque ele queria uma mudança de vida. Ele não queria continuar preso naquilo que lhe prendia, mas ele queria uma libertação total. É como se ele tivesse assim: hoje a minha vida muda, hoje a história da minha vida muda. E Bartimeu, ele vai à presença de Jesus. E quando ele chega à presença de Jesus, Jesus lhe faz uma pergunta. Verso 51, e perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Jesus fez a Bartimeu uma pergunta que poderia mudar a história da sua vida. Se Jesus está perguntando para ele: o que queres que eu te faça? Qualquer coisa que ele pedisse Jesus naquele momento, Jesus o daria. Por exemplo, ele podia dizer: Senhor, eu sou um cego mendigo, me faça que eu venha ficar rico e que eu tenha muito dinheiro. Podia ou não podia? Mas aí eu pergunto para você: o que adianta uma pessoa rica com muito dinheiro se não enxerga? O que adianta uma pessoa rica com muito dinheiro com uma deficiência visual? Tem dinheiro, mas não tem saúde. É como se ele colocado assim: ou o dinheiro ou a saúde. Às vezes alguém, no lugar de Bartimeu, poderia até pedir as riquezas, fortuna. Poderia ou não poderia? Mas o que adianta a pessoa ter rios de dinheiro e não ter saúde para desfrutar aquilo que tem? Então Jesus falou: o que queres que eu te faça? Estava na hora dele pedir qualquer coisa. Mas como ele queria uma mudança de vida e não queria depender de ninguém, ele queria andar com as suas próprias pernas, ele queria se manter, ele queria ser autossuficiente. Então ele responde para Jesus: mestre, que eu torne a ver. Mas bispo, se ele fala para Jesus que queria voltar a enxergar, então ele enxergava e depois ficou cego. Exatamente. Bartimeu, ele não nasceu cego. Ele, na sua trajetória de vida, ficou cego. A Bíblia não diz a causa da cegueira e por que ele ficou cego. A Bíblia não diz. Mas ele responde para Jesus: Senhor, que eu torne a ver. Tornar a ver é voltar a enxergar. E se ele pediu a Jesus para voltar a enxergar, porque antes ele enxergava. Então, quando ele responde para Jesus: que eu torne a ver, o verso 52, então Jesus lhe disse, gente, é aquilo que eu falo sempre para vocês: Jesus nunca orou por ninguém. Eu nunca vi em todos esses milagres que Jesus realizou aqui na Bíblia, eu nunca vi aqui os relatos, aqui dos milagres, eu nunca vi nenhum deles contando que Jesus botou a mão sobre alguém e o curou. Os discípulos sim, os apóstolos sim, mas Jesus nunca vi na Bíblia. Porque Jesus sempre dava uma palavra profética.
E o que Jesus fala? O que Jesus fala para este homem? Vai. Olha o que Jesus fala para esse homem. Jesus não orou por ele. Jesus falou para ele: vai, a tua fé te salvou. Bispo, deixa eu ver se eu entendi. Então, o que nos salva não é a oração. O que nos salva não é o jejum. O que não nos salva não é a consagração. O que nos salva? A fé. Não adianta você orar, você consagrar, você jejuar, subir o monte o mês todo, mas se você não tiver fé, não adianta nada. O que curou Bartimeu foi a sua fé. Jesus disse: vai-te em paz, a tua fé te salvou. E quando Jesus diz para ele: a tua fé te salvou, o que acontece? Imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Ele se converteu ali mesmo. Jesus deu para Bartimeu a cura física e a cura espiritual. Porque quando Bartimeu é curado, a primeira pessoa que ele enxerga, quem é? É Jesus. E tem coisa melhor na vida de um ser humano do que enxergar Jesus? E quando ele enxerga Jesus, que Jesus continua caminhando, diz que ele continua caminhando com Jesus. A Bíblia não diz, mas nós acreditamos que esse Bartimeu, ele também foi um seguidor de Jesus. E depois de um milagre desse, quem que recebe um milagre desse não vai ser seguidor de Jesus? Só se for uma pessoa muito ingrata. Porque todas as pessoas que recebem um milagre como esse que Jesus recebeu, por certo, vai seguir Jesus todos os dias da sua vida. Então, eu quero terminar essa ministração fechando com a seguinte questão: não vamos nos conformar com o pior. Está ruim? Não vamos nos conformar, não. Está difícil? Não vamos nos conformar, não. A coisa que nós temos que aprender através dessa mensagem é não se conformar com as coisas difíceis, mas lutar. Lutar através do que, bispo? Do clamor, através do que? Através da fé. Porque quando nós clamamos por Jesus através da fé, você pode ter certeza que nós chamaremos a sua atenção. Ele vai parar e vai mandar nos chamar e vai nos perguntar: o que queres que eu te faça? E aí está na hora de nós não ficarmos indecisos na resposta, mas dizer para ele em firme e bom som: Senhor, eu quero que o Senhor faça isso na minha vida. E ele vai te dizer: então vai, a tua fé te salvou. Amém? Amém? Amém. Vocês entenderam a palavra? Entenderam a palavra? Então vamos agradecer ao Senhor Jesus.